Vou esperar as 2 horas, né, para começar. Sim. Ok, 2 horas e ponto. Agora eu vou começar a gravação e aí eu aviso vocês quando estiver gravando. Aí, demora um pouquinho para entrar. Aí, tá gravando, pessoal. Uma boa tarde a todos. Eu sou o professor Leivas, estou de diretor regional da SBEM RS, Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e neste momento estamos dando início à abertura oficial do nosso 6º Fórum de licenciados em matemática e professores que ensinam matemática. Até então ele era somente um fórum de licenciatura em matemática. A partir desse ano, ele passou também a incluir os professores que ensinam matemática. Então, é um prazer muito grande que a gente esteja conseguindo realizar esse evento, que estava previsto para ser realizado presencialmente na Universidade Franciscana, em Santa Maria, mas, em virtude da pandemia, estamos realizando virtualmente. Desejamos a todos um excelente evento. O que vai acontecer, então? Nós faremos essa pequena abertura e, logo em seguida, eu passarei ao professor Marcos Basso, que conduzirá, mediará o painel entre as duas professoras convidadas. Esse evento está sendo transmitido pelo YouTube e as perguntas às professoras poderão ser feitas lá pelo chat do YouTube e, ao final, serão transmitidas pelo professor. Também, ao final da conferência, do painel, nós entraremos pelo Meet nos grupos de discussão, que é uma realização apenas para os inscritos no evento, tá? E lá ocorrerá uma lista de presença. Então, agradecemos a todos e um bom trabalho. Passo de imediato ao Dr. Marcos, nosso pró-reitor da UFR, que proferirá suas palavras. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a pessoa do professor Leivas, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, Regional Sul, pelo convite para compor essa mesa de abertura do Fórum Regional de Formação Inicial de Professores que Ensinam Matemática no Rio Grande do Sul. Também quero saudar os colegas que dividem esse espaço-tempo, professor Leivas, professora Thais, professora Kátia, professora Vanilde e o professor Marcos Vinícius. E, ao mesmo tempo, estender essa saudação à comissão organizadora do evento, de modo especial, a todos aqueles que nos assistem e participam deste tão importante evento na área do ensino de matemática. Se os colegas me permitirem, eu gostaria de compartilhar uma pequena reflexão que considero oportuna para esse momento, tá? Como é de conhecimento de todos, nós vivemos um tempo de mudanças profundas, né, em todas as áreas do conhecimento e da atuação humana e profissional, e não seria diferente na área da educação, do ensino. Mudar e inovar em educação tem sido uma promessa quase que eterna, né? Talvez uma das áreas onde mais se fala em transformação social, em mudança, em modificação, inovação, novas metodologias, novas abordagens. No entanto, parece-me que é uma das áreas onde menos se inova, infelizmente. Nesse sentido, há que se ter presente, a meu juízo, algumas armadilhas que muitas vezes nós nos deparamos quando falamos em inovação ou falamos em mudança. Talvez a primeira delas é que se pretende inovar, se pretende mudar, sem, no fundo, pensar em inovar-se, em modificar-se. E a segunda armadilha muitas vezes gira em torno da ideia de que a gente possa controlar a inovação, possa controlar as mudanças, na medida que fica alheio a essas discussões, essas perspectivas que se entreabrem.
Não é novidade para ninguém também de que a pandemia acelerou mudanças, né? Por isso, penso que o momento é oportuno para todos nós que trabalhamos em educação pensarmos em algumas modificações, sobretudo para atender, a meu juízo, a repercussão e a influência que as tecnologias têm tido hoje no campo da educação em todas as áreas, todos os níveis, desde o ensino básico, né, graduação, pós-graduação, né, a complexidade do processo de produção e validação do conhecimento, onde o processo de produção e validação são processos muito rápidos, né, os cuidados pedagógicos com relação à aprendizagem como um desafio continuado, ou seja, como uma tarefa ao longo da vida, as expectativas e as necessidades dos próprios estudantes e as novas exigências e demandas do mercado. Então, parece-me que é óbvio, né, que quando a gente fala em mudança, quando se fala em inovação, o agente principal da mudança é o professor. Por isso, precisamos descobrir, ou desconstruir, melhor dizendo, algumas ideias, alguns pensamentos, alguns hábitos, algumas práticas, algumas posturas, porque praticamente todas as mudanças que acontecem, seja na escola, na universidade, ou em qualquer outra modalidade de instituição formativas, são mudanças docentes, e obviamente essas mudanças elas vão repercutir no ensino, na aprendizagem e, sobretudo, nos estudantes. E hoje a gente tem visto, né, que o processo de aprendizagem não só sustenta o que já se aprendeu, mas, principalmente, ele desconstrói aquilo que se aprendeu, né? Por isso, precisamos, então, desaprender, deixar para trás algumas práticas, alguns procedimentos que hoje se colocam como arcaicos, obsoletos, e eu elencaria aqui didáticas reprodutivistas, posturas autoritárias e inflexíveis, práticas pedagógicas totalmente centradas na figura do professor, e levar em conta o fato de que o conhecimento ganhou hoje uma nova dinâmica, mais disruptiva, mais desconstrutiva e, consequentemente, reconstrutiva. E o nosso papel docente, hoje, em função de todo esse novo cenário, dessa nova estruturação do processo educacional, consiste talvez muito mais em gestar as condições para que o estudante se torne mais protagonista, mais emancipado e, consequentemente, protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem e da sua trajetória formativa. Até porque, em uma sociedade dita do conhecimento, o que define as novas oportunidades, seja na vida, seja no trabalho, são as habilidades, ou é a habilidade de reconstrução infinita ou infinda do conhecimento, sobretudo no contexto daquilo que nós chamamos aprendizagem permanente. Eu encerro essa minha reflexão dizendo que não basta mais a nós, gestores, professores, ficarmos o tempo todo criticando. O fundamental hoje é abrir-se ao diálogo, à escuta e, sobretudo, às novas oportunidades de aprendizagem e formação. Professor Leivas, eu agradeço imensamente o convite, esse espaço, e desejo a todos os participantes, aos colegas, professores, todos os participantes, um excelente evento, que seja um evento que nos proporcione a reflexão, o debate, o diálogo e, sobretudo, a busca de alternativas para que, de fato, a formação seja uma formação muito mais integrada, dinâmica e colaborativa. Então, muito obrigado por esse espaço. Muito obrigado, professor Marcos. Excelentes as suas palavras, abrilhantam esse nosso início de trabalhos. Sou muito grato, muito obrigado. Passo de imediato, então, a doutora Thais, que vai, então, proferir também algumas palavras para nós iniciarmos a jornada. Professora. Obrigada, professor Leivas. Eu saúdo, então, a todos, boa tarde. Eu gostaria de agradecer e dizer que é uma honra estar neste evento e nesta sala, né? Eu cumprimento a professora Kátia, a professora Kátia Nering, o professor Marcos Alves, a professora Vanilde Bisoim, o professor Marcos Basso, o professor Leivas, né, que é coordenador geral do 6º Fórum Regional de Professores, então, que ensinam matemática. Eu também gostaria de cumprimentar e agradecer
a todos os envolvidos na organização deste evento, bem como a todos que nos assistem. Eu agradeço pela oportunidade de estar participando na abertura de um evento integrado por pessoas que concentram seu esforço em algo tão nobre que é o ensino da matemática, em especial aqui na formação inicial, na formação de professores. Desde o ano passado, este evento ele vem sendo pensado, planejado e todo organizado para ser presencial, com sede aqui na Universidade Franciscana. No entanto, em função da pandemia, o evento foi readaptado para ser online, mas seus organizadores tiveram o cuidado de manter à risca todos os seus propósitos. Conforme a programação, o 6º Fórum, ele visa debater modelos e políticas, bem como construir coletivamente propostas situadas nos diversos contextos de formação inicial de professores que ensinam matemática, tais como curso de licenciatura em matemática, pedagogia, educação do campo, educação indígena, dentre outros. Eu posso dizer que 2020 foi um ano que exigiu transformação de todos, no mundo inteiro, no pensar, no agir, no fazer, no conviver, e certamente os propósitos do 6º Fórum foram potencializados. Penso que hoje, os diversos contextos onde os professores de matemática atuam ainda estão constituídos, mas a atuação do professor não pode ser mais a mesma de ontem. Essa transformação já vinha sendo anunciada, em especial na educação e no ensino. Por isso, como subsídio para as mudanças necessárias, no mesmo sentido do que uma reflexão que emerge de um coletivo, do que uma ação que cada participante. Considero os professores como sementes que devem germinar no chão desses diferentes contextos e como o que reside dentro de cada participante. Considero os professores como sementes que devem germinar no chão desses diferentes contextos. E como bióloga, eu digo que sementes carregam vidas. E essas vidas estão representadas pela riqueza do trabalho que cada professor desenvolve no seu locus profissional, pela criatividade que emprega nas suas práticas, pela energia que reverte em ensino e aprendizagem, pelo desprendimento que enfrenta os obstáculos e os converte em dedicação, pela nobreza que significa a escolha por essa profissão. Eu desejo que o 6º Fórum Regional de Formação de Professores que ensinam matemática seja uma oportunidade e um momento de transformação para professores que ensinam matemática nos diferentes contextos sociais e nas diferentes etapas escolares. Em especial, os formadores de professores, mas também para os pesquisadores, para os estudantes em formação e para os demais participantes com interesse em contribuir com o debate. Eu almejo que, a partir das discussões aqui realizadas, sejam delineadas novas perspectivas para o ensino da matemática e para a pesquisa nessa área, mas, sobretudo, novas possibilidades se abram para o processo de formação de professores que ensinam a matemática, tendo em vista as demandas de um mundo que já está transformado. O professor precisa se preparar, ele precisa estar preparado para enfrentar essas demandas. Essa edição do evento está sendo virtual, mas oportunamente aguardaremos por uma visita presencial na nossa instituição e no nosso programa de pós-graduação. Será uma honra recebê-los. Para finalizar, eu deixo mais uma vez o meu agradecimento a todos e um profundo desejo de que o dia de hoje e o de amanhã sejam momentos de profícua produção, alegre integração e sólida construção. Muito obrigada, professor Leivas, e parabéns a todos. Obrigado, professora Thais, também por as suas palavras gentis, né? E, então, nesse instante, a gente fecha essa primeira abertura, né, do trabalho. Vamos reforçar que a transmissão será pelo YouTube, por uma questão de garantia, por tudo que está acontecendo com as tecnologias, né? E nas discussões dos pequenos grupos, este sim será destinado apenas aos inscritos no evento, os quais receberam um link para participar daquele grupo respectivo. Eu passo, então, agradeço os professores e passo de imediato, então,
ao professor Marcos, que dará continuidade ao evento, nosso vice-diretor da regional. Professor. Microfone, por favor. É um clássico. Muito boa tarde a todas e a todos. Nós vamos, então, passar para as palestras das professoras Kátia Neri e Vanilde Bisognin. E antes de iniciar, antes de fazer a apresentação das nossas colegas, eu quero me referir a uma palavra utilizada pelo nosso diretor regional da SBEM-RS, na sua fala inicial, quando ele utiliza a palavra jornada. A palavra jornada, embora não seja esse o significado dela, ela sempre me remete à ideia de um trabalho realizado em comunhão, um trabalho realizado por muitas pessoas. E este evento aqui, ele é fruto exatamente de uma intensa colaboração de um grupo de professores de matemática, professoras de matemática, para que ele pudesse ser realizado nesse cenário que nenhum de nós desejaria que estivesse acontecendo, mas estamos sendo resilientes e capazes de promover ações que contribuem para a educação matemática no nosso estado. Então, de imediato, eu passo a apresentar a professora Kátia Neri. Nós fizemos esse acordo, a professora Kátia fala primeiramente, depois a professora Vanilde. Quero apresentar a professora Kátia, que possui graduação em Ciências, licenciatura plena, habilitação matemática pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, graduação em licenciatura plena, habilitação química também, pela Regional do Noroeste do Estado, mestrado em Educação pela Federal de Santa Catarina, doutorado em Educação também pela Federal de Santa Catarina. Atualmente é professora adjunto 3 da Universidade Regional do Noroeste do Estado, professora do Departamento de Ciências Exatas e Engenharias, Programa de Educação nas Ciências, mestrado e doutorado, foi reitora na gestão de 2017 e 2019, atualmente é reitora da Unijuí, tem experiência na área de educação matemática, atuando principalmente com os temas de educação matemática, formação inicial e continuada, ensino-aprendizagem e ensino superior. É avaliadora ad hoc do INEP, Ministério da Educação, desde o ano de 2019, nos cursos de matemática, e é líder do grupo de pesquisa, Grupo de Estudos em Educação Matemática, desde 1996. Acrescento que é presidente da Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Professora Kátia, né, tens a palavra. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, colegas, né? Uma boa tarde a todos. De fato, um mundo que a gente não planejou, mas que a gente precisa viver, né? Gostaria de cumprimentar o professor Marcos, pró-reitor da Universidade Franciscana, instituição que nos acolhe nesse evento, mesmo de uma forma virtual. Cumprimento também a coordenadora do programa, a professora Thaíse. Um cumprimento especial ao diretor da SBEM-RS, professor Leivas, e a todo o trabalho desenvolvido pela diretoria, na insistência, inclusive, da manutenção deste fórum tão importante, né? O 6º Fórum Regional de Formação Inicial de Professores que Ensinam Matemática. Uma bandeira que a SBEM-RS também carrega e também defende juntamente com a SBEM Nacional. Cumprimento o professor Marcos, nosso mediador, vice-diretor da SBEM, e um cumprimento mais do que especial da professora Vanilde, né, minha interlocutora nessa tarde. Bem, vou tentar ser o mais objetiva, coisa que não é fácil para mim, assim, de tentar manter o horário, né, a partir do contexto e do momento que estamos vivendo, né? E tomo as palavras do professor Marcos e da professora Thaíse, que me antecederam, no sentido da provocação dos professores, da provocação que a educação não pode ficar igual. Sim, ela não vai ficar igual pelo contexto que estamos vivendo, mas, por outro lado, para, inclusive, acolhermos as demandas nossas de professores que ensinam matemática, seja da educação superior ou da educação básica,
precisamos ter políticas claras e acolhimento, respeito e, de fato, consideração por este professor, né? E a minha fala vai nesse sentido, a partir do entendimento de saúde e vida, pandemia e legislação. Neste contexto, acabei organizando uma fala a partir do direito à vida como um pressuposto para enfrentar as ações no campo da educação. Sim, as escolas pararam, mas a educação não parou, os professores não pararam de ensinar, os estudantes continuam aprendendo. A questão é como o Brasil tem enfrentado esse campo com um sentido de nós darmos conta da vida, né? Aí começo a minha fala chamando atenção para algumas datas e para alguns movimentos, né? Nós terminamos o ano de 2019 a partir de uma distante informação que existia um novo vírus e que esse vírus estava na China. Dia 31 de dezembro de 2019, isso passa a ser de domínio público mundial. Eis que em 30 de janeiro, ainda distante do Brasil, é declarado emergência de saúde pública a partir de uma perspectiva internacional. Mais de 180 países começam a desencadear esse processo. No Brasil, o Ministério da Saúde edita, então, dia 4 de fevereiro de 2020, declarando, então, emergência pública de importância nacional, né? Mas ainda uma informação parecia distante. Tivemos carnaval e iniciamos as nossas atividades acadêmicas e letivas. Dia 11 de março, em todos os continentes, a Organização Mundial da Saúde declara pandemia, recomendando 3 ações básicas: isolamento e tratamento nos casos identificados, testes massivos e distanciamento social. Estas são as 3 condições como uma possibilidade de enfrentamento a essa pandemia, a este vírus, ao Covid, à Covid, que ainda não temos necessariamente conhecimento científico para enfrentar. Dia 16 de março, decretado pelo Ministério da Educação, suspensão de todas as atividades presenciais na educação, considerando o quê? A questão de saúde. Então, iniciamos o nosso ano acadêmico com organização, muitas das escolas já estavam funcionando há 3, 4 semanas, muitas das nossas universidades já estavam com planejamento feito, nossos estudantes começando a organizar seus estágios, as suas práticas, enfim. O, entre aspas, normal estava acontecendo. Nossas aulas, nossas salas, nossos planejamentos, nossas reuniões já estavam acontecendo. Decreta-se a pandemia, a nossa escola, a nossa universidade, as nossas faculdades começaram a ficar vazias, ou seja, as salas de aula ficaram vazias. Muitas instituições trabalharam sob diferentes perspectivas. Muitas escolas tiveram que parar 2, 3 meses, principalmente as escolas de educação básica, sejam públicas, sejam privadas. Mas a partir de determinado momento, com as diferentes realidades de cada uma, seja a universidade, seja as escolas de educação básica, nós começamos a ter o celular, ter processos tecnológicos, ter o computador, ter diferentes artefatos e ambientes virtuais, como uma possibilidade, de fato, de nós mantermos o processo educativo. Começamos a estabelecer as nossas aulas pelo online, pelo EAD, pelo material. E trouxemos muitos das nossas escolas e das nossas universidades para dentro das nossas casas. Por isso, aquela última imagem ali de uma professora, provavelmente com o seu filho nas suas costas. Trouxemos a sala de aula, os nossos laboratórios, os nossos alunos para o contexto do nosso cotidiano. Quem pôde? Quem conseguiu efetivamente fazer isso? Uma nova realidade. Sim, é necessário trabalharmos com a tecnologia. Sim, conseguimos ensinar. Parecia que um mês nós estaríamos com tudo resolvido. Parecia
que o segundo semestre nós estaríamos retornando. Agora, estamos fechando um ano e não temos ainda a perspectiva de como iniciaremos o ano de 2021. O Fique em Casa passou a ser a grande voz, mas que acarretou um abismo ainda maior na educação. Muito pelo que no Brasil? E aí eu vou me restringir a fazer a minha fala a partir do contexto brasileiro. Muitos desencontros no Ministério da Saúde. Sim, a educação, entre aspas, parou por uma orientação do Ministério da Saúde, que agora não sabe mais como nós vamos tratar com a educação. E isso desencadeou uma vacância, uma ausência, uma quase omissão nos encaminhamentos feitos pelo Ministério da Educação. Basicamente, somos produtos, seja da educação básica, seja da educação superior, por decretos ou resoluções desencontradas. E o professor está no meio deste processo. Mas um processo que não é só de Ministério da Educação, que também é por conflitos desencadeados entre governadores e prefeitos, considerando um grande conflito, saúde, educação e a sua consequência, saúde, economia e a sua consequência para a educação. Distância entre produção de possibilidade das instituições públicas e privadas. Muitos desencontros, muitas lacunas abertas e deficiências abertas. Ok, podemos ensinar pela tecnologia. Ok, as universidades e as escolas podem trabalhar com aulas online. Muitas não têm condições de fazer isso. Muitas, de fato, não têm aula. Muitos passaram a entregar material para os seus estudantes em papel, organizar a escola para fazer isso. Como trabalhar, como ensinar matemática, como trabalhar com crianças de 5, de 6, de 10, de 8, de 15, de 20, de 30 anos. Como ensinar a partir de uma distância de presencialidade física. Dificuldades de internet é uma realidade brasileira. Não só de internet, mas tem residências que não têm luz, que não têm computador, que não têm recursos tecnológicos. Sim, a maioria da população brasileira tem um telefone celular. Sim, a maioria da população brasileira até tem um banco de internet. Porém, uma coisa é você trocar mensagens por Messenger, outra coisa é você olhar o Facebook para uma realidade que é de ensinar e de aprender. Professores sem saber o que e como fazer. E aí entra a questão das instituições, seja universidade, seja escolas, tentando fazer um processo de acolhimento a esse professor, processos formativos a jato, porque a questão era começarmos as atividades ou não começarmos, encontrarmos possibilidades para esse enfrentamento de distância. As instituições e os professores se colocam numa nuvem negra. É uma metáfora, ou se colocam num abismo, mas é a sensação de muitos professores, é a sensação de muitas instituições, sejam elas da educação básica ou sejam elas da educação superior. O que vamos fazer? Como vamos fazer? Por que estamos fazendo? Com que condições temos para fazer, considerando aquilo que é mais caro para qualquer professor, que os alunos, que os estudantes aprendam efetivamente. Neste contexto, nada mais do que significativo de dizer que a humanidade, uma fala de 2019, que pela pandemia foi agravada. A humanidade nunca enfrentou tantas e tão rápidas mudanças quanto as de hoje. E como se isso não bastasse, essas mudanças não têm precedentes. Não sabemos como as complexidades do presente vão se manifestar no futuro. Vivemos em uma época de mudanças revolucionárias.
Isso estava sendo dito por Robinson a partir do movimento do entendimento das tecnologias de informação e comunicação e da inteligência artificial nos processos educativos. Isso só acelerou aquilo que precisamos discutir na educação, com os impactos do processo da pandemia na questão da educação. Muito bem, posto isso, inteligência artificial, tecnologias de informação e comunicação, agravado pela pandemia, agravado pelo contexto brasileiro, nos perguntamos enquanto professores, nos perguntamos enquanto gestores, nos perguntamos enquanto família. E aí? Precisamos viver, criar, planejar um novo normal. Sim, foi dito para todos nós, fique em casa para cuidar da vida. Mas como caminhamos, como executamos, como trabalhamos com crianças, que o processo da escola é a socialização, é a educação e muitas vezes a alimentação. Que o processo de muitos jovens, a educação superior, é a possibilidade e a materialidade da realização de um sonho. Que muitas famílias precisam da escola para, inclusive, cuidarem dos seus filhos como uma possibilidade de trabalho. A complexidade se agravou. Como? Como enfrentar isso? Talvez um novo pacto, uma nova perspectiva. E isso não é pouca coisa. Isso é uma grande questão para ser enfrentada, principalmente no contexto brasileiro. Por quê? A professora Márcia Cirino usou uma expressão há uns 2, 3 meses atrás, em uma discussão que ela fez em relação à educação matemática e em relação ao professor. E colocou que o professor é o guardião do sonho, é o guardião de muitos sonhos. Quantos jovens entraram na universidade este ano e conseguiram viver nesse novo contexto 2 semanas? Quantas crianças, quantos adolescentes entraram na educação básica, seja no ensino médio, seja na educação infantil, e também tinham uma perspectiva de futuro. E esse futuro se reorganizou, virou, como a gente tem dito, de cabeça para baixo. Como fazer isso com esse professor, que muitas vezes não é reconhecido, que na maioria das vezes no Brasil não é reconhecido? Ele precisa ser, e ele é um profissional. Logo, ele tem um papel estruturante na constituição da nossa nação. Mas como nós, brasileiros, entendemos isso, produzimos políticas públicas, de fato, temos uma materialidade dessas políticas públicas. Exige defesa da escola, exige defesa dos cursos de licenciatura, exige defesa do professor. Como fazer isso se a própria legislação não marca esse entendimento? E isso é o mais grave. E isso eu gostaria de trazer e problematizar nessa tarde, considerando os grupos de discussão que teremos hoje e amanhã. E a perspectiva, principalmente, trazida por este fórum, Fórum Regional de Formação Inicial de Professores que Ensinam Matemática. Vou destacar 4 legislações, e bastante rapidamente, para, inclusive, terminar a minha fala problematizando, mais do que dando receita, ou mais do que dizendo os meus entendimentos. Inicio um destaque pela Resolução 1 e 2 de 2002, que foi um marco, sim, para os cursos de licenciatura, principalmente pelo entendimento que trouxeram da ruptura com o entendimento do 3+1. Uma relação muito séria com a escola e com a formação continuada, e um início de destaque da formação de licenciandos a partir de competências. Mas ela foi um início, timidamente, trazendo aquilo que todos nós já conhecemos, né? As 400 horas de prática, as 400 horas de estágios curriculares, as 1.800 horas em termos de conteúdos curriculares de natureza científico-cultural, e aí uma inovação que teve as 200 horas de atividade científica e cultural. No mínimo, então, 2.800 horas, com uma duração de um curso de 3 anos.
foi um marco, é uma referência e foi um parâmetro para todos os cursos de graduação, principalmente separando essa ideia do que é formar um bacharel de matemática daquilo que é formar um licenciando em matemática. Bem, esse foi o primeiro marco, um grande marco. Em 2015, começa a existir, então, a partir dessa resolução 2, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior e traz os elementos dos cursos de licenciatura, dos cursos de formação pedagógica para graduados e de cursos de segunda licenciatura para a formação e também para a formação continuada. Então, ampliou a carga horária de 2.800 para 3.200, trouxe necessariamente a condição de ampliação do tempo do curso de 8 semestres para 4 anos, e aí ampliou um pouquinho o entendimento, principalmente pelas pesquisas desenvolvidas no campo da educação matemática, do entendimento do que significa as 400 horas de práticas como componentes curriculares ao longo do processo formativo, também as 400 horas de estágio, as 2.200 horas de atividades formativas e também continuou com as atividades teórico-práticas como de interesse de estudantes, né? Marca muito claramente a relação da formação inicial com a formação continuada, isso é um destaque para essa resolução e um avanço num início de entendimento, uma necessidade de projetos explícitos e ações entre as instituições formadoras e a escola de educação básica, uma relação ainda incipiente com a Base Nacional Comum Curricular, até porque ela estava em processo de implantação e de discussão, explicita os entendimentos e considera a formação em cursos de graduação de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura, né? Ela revoga a resolução de 2002, mas ela acaba trazendo, então, 2 anos para sua implantação para os cursos de licenciatura, porém, ela tem vários processos de prorrogação destes prazos, né? Sendo que, ainda no ano de 2020, muitos cursos de licenciatura ainda não têm esse processo de atualização dos seus projetos pedagógicos. Muito bem, estamos falando de 2015, ela tem uma revisão em 2018, e aí, no apagar das luzes de 2019, eis que surge uma nova resolução para a formação de professores, né? Com grande fortalecimento do trabalho com a Base Nacional Curricular Comum e a formação, implica a formação inicial e a formação continuada. Ela coloca, de fato, o professor sendo o responsável pela aprendizagem do aluno, principalmente ali da educação básica, né? O professor como um prático, e que daí a gente precisa discutir qual é o entendimento disso, e aí não coloca explicitamente o entendimento de profissionalização, explicitação das relações entre instituições formadoras e a escola de educação básica, a avaliação do professor da educação básica como uma condição do seu fazer, mudança dos instrumentos de avaliação dos cursos de licenciatura realizada, claro, pelo Instituto Nacional de Políticas, o INEP, né? Muito bem, esta resolução, então, vejam a data da resolução, 20 de 12 de 2019, que define, então, as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores. Se em 2015 ela trazia um entendimento que a formação inicial e a formação continuada precisava considerar a Base Nacional Curricular, agora, essa resolução de 2019, ela obriga a formação inicial e continuada a trabalhar
com a Base Nacional Curricular, né? Implanta a Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica e no processo formativo, né? Mesmo em contexto de que a gente precisa discutir o momento que estamos vivendo no Brasil. Ela é muito marcada pelas competências, né? Do início ao fim, ela marca competências, habilidades, um saber fazer e a relação com a implementação da BNCC, né? Competências marcadas pelo quê? Conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional, né? Isso é um processo importante de ser destacado efetivamente. Neste contexto, ela mantém a carga horária de 3.200 horas de formação, mantém os grupos, mas faz uma diferença incrível no processo formativo e no entendimento do que seria as 400 horas de estágio, e isso é uma discussão extremamente importante de ser feita pelo grupo dos GTs, né? Então, ela junta as 800 horas de estágios e as 400 horas de práticas, e como ela traz isso? Ela traz, pelo entendimento dos estágios e das práticas, diferenciando o componente curricular, e ela coloca as práticas de 400 horas muito mais linkadas como um saber fazer das 1.600 horas, né? Então, tem um grande diferencial de toda a produção científica que nós fizemos em termos de educadores matemáticos, do entendimento do que seja o estágio, do que seja as práticas e do entendimento do que é os conteúdos específicos para um futuro professor e para um professor de matemática. E faz essa amarração muito claramente com a BNCC. A instituição formadora, então, precisa ter processos avaliativos para os seus egressos. O novo instrumento de avaliação do INEP, ele é como uma condição da implantação, que deve sair nos próximos 2 anos, mais um ano pela resolução, né, já que ela saiu em 2019. As instituições formadoras têm 2 anos para a implantação desse novo currículo, então estamos falando de um currículo que precisaria ser implantado para o ano de 2021. Para instituições que já implantaram as modificações propostas na resolução de 2015, estas terão 3 anos para sua implantação, e apresenta um anexo com um rol de competências em sintonia com a BNCC, né? Que considera principalmente os conhecimentos profissionais, as práticas profissionais e o engajamento do profissional. Então, ela coloca uma grande responsabilidade sobre o professor, seja ele o professor universitário, que trabalha com a formação inicial, seja ele o professor da educação básica, que ensina o estudante determinados conceitos na educação básica, né? E ela revoga efetivamente a resolução de 2015. Muito bem. O que estamos falando, né? Um contexto de pandemia, uma resolução que fecha o ano de 2019 com grandes entendimentos e que ela praticamente desconsidera o que se traz enquanto uma política de pesquisadores que discutem educação matemática, né? E em um contexto de pandemia, dia 27 de outubro de 2020, entra em cena uma nova resolução aí, enfocando a formação continuada de professores para a educação básica, né? E marca um discurso lacônico sobre o que se entende ou o que seria como diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada de professores da educação básica e institui a Base Nacional Comum para a formação continuada destes professores, né? Muito marcada por uma questão de cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação e, de fato, a implantação da BNCC, que praticamente foi deixada de lado pelas escolas de educação básica, considerando o movimento da pandemia, né, o avanço da pandemia, e que todo o início desta implantação no ano de 2020 está sobre
suspeita, né? A formação, então, continuada, ela acaba sendo entendida como um componente essencial da profissionalização deste professor, mas ela não coloca como e nem porquê. Ela coloca um reconhecimento e valorização das contribuições dos membros da família dos alunos neste processo formativo. Aí nós temos que entender que pode ser uma coisa interessante, mas, por outro lado, pode ser um entendimento de quem faz a educação efetivamente. Existe um reconhecimento das contribuições de todos os professores, inclusive chamando colaboradores e voluntários para esse processo educativo, e a formação continuada, atendendo às características de foco do conhecimento pedagógico do conteúdo, uso de metodologias ativas de aprendizagem, trabalho colaborativo entre pares, duração prolongada da formação e coerência sistêmica. Olhando as palavras, nós podemos entender, bem, o que discutimos em termos de educação matemática é contemplado, só que nós precisamos ler as entrelinhas do que está sendo colocado e entendido, principalmente por duração prolongada, por trabalho colaborativo e entendimento de coerência sistêmica. Tentando fechar essa discussão, como pode ser organizado, então, a formação continuada? Basicamente, o que já existe hoje. Formações de cursos de atualização, programas de extensão, cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, e que é organizado a partir de mestrados, então, acadêmicos e profissional. A grande pergunta, então, que se coloca, principalmente a partir dessas diretrizes de 2019, e essa de formação continuada, que acaba envolvendo os professores que estão em atuação na escola de educação básica, é como isso será feito? Quem vai viabilizar? Qual a política a ser implantada? São questões ainda em aberto para um prazo de 2 anos de sua implantação. Coloca uma responsabilidade muito grande sobre as universidades que formam e coloca uma grande responsabilidade sobre os gestores das escolas de educação básica. Por outro lado, não dizem qual é a condição de tempo e como isso efetivamente vai acontecer. Dado todo esse contexto, manutenção da vida, pandemia e legislações, a ausência do Ministério da Educação, o que entendo ser necessário como pauta de discussão e, de fato, um trabalho coletivo, principalmente envolvendo a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, as instituições formativas e as escolas de educação básica, a partir de nós, professores. Que elementos, de fato, vamos defender como estruturantes para a formação inicial e continuada, né? De 2002 para cá, nós fizemos produções de conhecimento, nós estabelecemos relação com a educação básica, nós modificamos os cursos e os currículos de formação inicial. O que efetivamente estamos dizendo sobre isso? Qual é a relação da formação inicial com a Base Nacional Curricular Comum? Que está aí, está posta, está aprovada e está sendo cobrada de todos os professores que estão nas escolas de educação básica. Como entendemos e explicitamos nos currículos a prática como componente curricular e os estágios? Ainda uma questão não resolvida e ela tem um outro desdobramento, insisto, na resolução de dezembro de 2019, que modifica todo o entendimento de componente curricular de prática. Nós precisamos ter uma defesa da profissionalização docente. Pós-pandemia, o que aprendemos? No fazer do professor que ensina matemática, seja educação superior, seja educação básica. Quais mudanças efetivamente no nosso fazer de ser professor? Como as tecnologias têm nos ajudado, têm nos atrapalhado, têm nos possibilitado, de fato, a fazer um processo educativo, que envolve gestão, que envolve interação, que envolve um processo de ensinar, que envolve, sim, um processo de aprender. E, junto com isso, uma complexidade ainda maior, que nesses últimos 10 anos está se agravando imensamente no Brasil, que é o quê?
enfrentar o abandono da formação de ser professor. E quando eu falo do abandono da formação de ser professor, estou falando de professores que estão se aposentando na educação básica e que quase não temos professores para entrar na educação básica. Por quê? Por falta de política, por falta de concurso público, por falta de condições efetivamente. E, além disso, estou falando de um abandono da profissão de professor pela entrada ou pela quase não entrada de novos estudantes nos cursos de licenciatura. O que mais estamos fazendo na educação superior é fecharmos cursos de licenciatura. Então, como o Brasil, como o Rio Grande do Sul, como as instituições formadoras, como as políticas públicas do governo do estado do Rio Grande do Sul, de fato, pode e deve enfrentar esse abandono da profissão de ser professor. Trago questões que entendo para o momento que estamos vivendo, de distanciamento social, mas por trás, grandes políticas públicas que se movimentam sem muitas vezes considerar o que estamos produzindo, ou que estamos produzindo em termos de educação matemática, e o que os professores, seja da educação básica ou da educação superior, fazem no seu cotidiano, estão sendo implantadas e implementadas. Deixo esse como uma provocação para a gente debater. Muito obrigada. Professora Kátia, muito obrigado. Eu tenho certeza que as questões vão ser elementos de reflexão aqui para os nossos colegas que estão nos acompanhando por aqui e também pelo YouTube. Eu passo de imediato para a apresentação da professora Vanilde Bisognin, a quem, desde já, nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite para participar do 6º Fórum Regional de Formação Inicial de Professores que Ensinam Matemática no estado do Rio Grande do Sul. A professora Vanilde Bisognin possui graduação em licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em matemática pela Federal do Rio de Janeiro e doutorado em matemática pela Federal do Rio de Janeiro também. Atualmente é professora titular do Centro Universitário Franciscano, com experiência na área de educação matemática, ênfase em ensino de matemática, atuando principalmente nos temas de ensino e aprendizagem de matemática, modelagem matemática, comportamento assintótico de soluções de modelos matemáticos definidos por equações diferenciais. Atualmente é pró-reitora acadêmica da Universidade Franciscana. Professora Vanilde, a palavra é consigo. Muito obrigado, professor Marcos Basso. Gostaria de iniciar agradecendo o convite da Sociedade Brasileira da Educação Matemática do Rio Grande do Sul, na pessoa do professor Dr. Leivas, José Carlos Pinto Leivas, nosso colega, a quem eu cumprimento. Gostaria de cumprimentar ao Dr. Marcos Basso e a minha companheira de debate, a professora Kátia Nering, da qual eu, com muita satisfação, a chamei de magnífica, não apenas porque ela é reitora, mas porque ela tem uma capacidade de trabalho de forma incrível. Então, de fato, o trabalho que ela desenvolve é magnífico, mas também, internamente, ela é a nossa representante como mulher na direção de uma grande universidade. Por isso, eu a cumprimento de forma muito carinhosa. Cumprimento também os participantes deste fórum e espero contribuir de forma efetiva para o sucesso dele. Inicio dizendo o seguinte: a pandemia, ela trouxe em evidências a questões, todas as mazelas da área da saúde, mas também as mazelas da área da educação. Penso que pela primeira vez as famílias sentiram muito fortemente o problema que é ser professor, o problema que nós enfrentamos enquanto professores no dia a dia, especialmente os nossos colegas da educação básica.
Porém, o que a gente viu ao longo desses últimos meses? Uma movimentação muito grande para tentar solucionar, em parte, os problemas da saúde. Mas os problemas da educação, infelizmente, nós estamos muito longe de ter um direcionamento, como a professora Kátia acabou de muito bem salientar. Nesse sentido, quando eu recebi o convite para falar neste fórum, dar uma contribuição, eu tive um olhar mais direcionado aos grupos de trabalho, e olhei um pouco das minhas angústias, não as angústias da pandemia apenas, que a gente vive no dia a dia, em todos os momentos, mas a angústia de que a universidade não consegue dar um direcionamento enquanto formadora de professores para solucionar, de fato, ou dar um encaminhamento, ou dar um alicerce, melhor dizendo, para os cursos de formação de professores. Então, a minha fala, ela vai mais na direção do que nós teremos que discutir depois nos GTs, mas, basicamente, algo que eu penso a instituição universidade pode, mesmo dentro das condições atuais que nós temos, colaborar com a escola. E aí, eu coloquei como título Universidade Escola, Aliança Possível para a Formação de Professores de Matemática. Contextualizando um pouquinho, eu quero chamar a atenção para alguns aspectos. E quando são divulgados os resultados das avaliações externas, especialmente do Enem e do PISA, sempre a gente ouve, especialmente da sociedade, mas aparece muito fortemente na mídia, um clamor da sociedade, em geral, sobre as necessidades da melhoria da educação. Isto quase que anualmente nós ouvimos isso por parte da imprensa, de modo geral. E aí aparecem sempre aquelas soluções mágicas, sempre as mesmas soluções mágicas, mas que também, nesse tempo de política, elas não se materializam. Então, alguns apontam, por exemplo, a necessidade da valorização social da carreira docente, a melhoria do salário, a melhoria das condições do trabalho. E, do outro lado, nós também vimos e lemos muito sobre isso, os pesquisadores da área da educação, eles apontam as questões relacionadas com a formação docente. Também a necessidade de aplicação de novas metodologias. Tudo isso aparece na imprensa de modo geral e os opinadores do dia a dia que a gente ouve muito fortemente. Mas essas questões, elas não têm um direcionamento, não se fala muito sobre isso passado uma semana. Então, a questão da formação docente dentro da universidade, ela deveria, no meu ponto de vista, ser um tópico prioritário para a sua discussão e o seu direcionamento com uma reflexão profunda enquanto nós, professores, dentro de uma universidade, responsáveis pela formação inicial, também continuada, nos perguntarmos o que de fato nós estamos fazendo que os indicadores de qualidade também não melhoram. E aí eu me permito fazer algumas divagações e eu vou trazendo algumas perguntas para depois, nos GTs, a gente poder, então, aprofundar melhor essa discussão. E aí, eu penso que uma das questões fundamentais é olharmos um pouco para essa questão da desigualdade social no Brasil. Ele é um país com a sua grandiosidade, mas ele está entre as 10 nações mundiais mais socialmente desiguais. Na semana passada, saiu um dado, ele, na realidade, é a nona nação mais desigual do mundo. E a pergunta que é o seguinte: como diminuir essa desigualdade? E aí, eu entendo que enfrentar os problemas sociais, ele passa fortemente pela educação. Nós ouvimos muito a questão econômica, nós ouvimos muito a legislação que está por aí, mas, muito fortemente, como enfrentar essa questão da desigualdade passa pela educação. E só que essa educação que nós falamos, ela pode tanto aumentar a desigualdade quanto diminuir a desigualdade, dependendo das políticas públicas e das condições reais de implementação das mesmas. Então, as políticas públicas que estão ali colocadas, sem uma discussão com a sociedade, sem uma discussão com os agentes formadores, que são as universidades, que são as escolas, que são os educadores,
fica muito difícil até a sua compreensão e a sua materialização. E isso acontece, por exemplo, vamos olhar um pouco as diretrizes curriculares, quando elas foram implantadas, lá, o primeiro edital, que surgiu lá em 1997, trouxe uma abertura muito grande, uma quebra do 3+1, como disse a professora Kátia, muito bem explanado, mas até hoje, passaram-se já mais de 20 anos, em torno de mais de 15 anos, nós ainda não implementamos na sua totalidade. Então, imaginem agora, com todas essas mudanças que a Kátia trouxe muito bem aí, como que nós vamos, de fato, trazer uma política pública, trazidos pelas DSNs, e vamos implantá-la. Quando a gente olha para uma diretriz, em seguida vem a outra, e nós não damos conta de tudo isso. E a universidade, as instituições formadoras não dão conta desse papel. Agora, também um outro aspecto que eu quero trazer é o seguinte, que muitas vezes diminuir as desigualdades não é uma prerrogativa apenas dos governantes na implantação das políticas públicas, mas também é um compromisso ético de todos os cidadãos. Então, aqui é um ponto também de reflexão das próprias famílias, dos próprios cidadãos e de nós também, enquanto os professores. Agora, no campo profissional, enfrentar, então, essa melhoria do ensino, que é tanto propalada, tão desejada pela sociedade, ela também não é uma tarefa apenas da escola de educação básica. Se fazem os rankings, as escolas utilizam isso como marketing, etc., mas a responsabilidade da melhoria do ensino não é apenas da escola, é também da universidade quando ela trata da formação inicial e da formação continuada de professores. E é nessa direção que eu vou levar, então, a minha fala. Bom, vou trazer um pensamento do Fiorentini. Eu gosto muito do nosso colega gaúcho, eu tenho lido muito, tenho escutado muito as suas falas, e lá em 2005, ele já afirmava que a origem do problema da qualidade da educação pode estar na formação dos professores também, e na forma como esse ensino é trabalhado. E aí eles ressaltam, ele e Gama, ressaltam que a maioria dos alunos, eles não são estimulados a pensarem e a refletirem sobre os problemas que eles são propostos, mas sim são apenas ouvintes passivos das falas dos professores. Isso é um senso comum hoje, né? E a pergunta, e aí eu trago a fala um pouco do nosso pró-reitor, como tornar esses alunos, tirá-los da passividade e trazê-los como protagonistas. Também não é uma tarefa fácil, mas vamos tentar discutir também essa questão do protagonismo do professor e também o protagonismo do aluno. Como quebrar essas amarras que hoje todos nós temos e trazer para este patamar tanto professores quanto os alunos. E aí eu trago o seguinte, se nós queremos uma aprendizagem eficaz, que traga resultados eficazes, também é necessário um ensino eficaz. E isso remete à primeira questão que eu jogo para a gente poder discutir. Quais conhecimentos o professor deve ter para ensinar de modo eficaz? Se nós olharmos hoje, os nossos currículos dos cursos de licenciaturas, eles basicamente são todos iguais. Nós estamos amarrados naquelas questões ligadas, é preciso ter a álgebra, é preciso ter o cálculo, é preciso ter a geometria, mas nós não olhamos o momento atual, enquanto formadores, de que outros conhecimentos são necessários para formar um bom professor e que saiba, de fato, ensinar. Então, acho que um dos pontos que eu trago para também contribuição é discutirmos que conhecimentos, de fato, nós precisamos trabalhar enquanto formadores para que tenhamos, de fato, um professor, um profissional do ensino. Que tipo de oportunidades de aprendizagem os cursos de formação inicial ou continuada podem propiciar para apoiar o desenvolvimento do conhecimento dos professores para ensinar? Então, muitas vezes, nós nos detemos na especificidade, e isso não é somente para matemática, mas também para todas as áreas, mas que tipo
de conhecimento nós precisamos e que oportunidades nós, de fato, temos para que, para o desenvolvimento do conhecimento dos professores para o ensino. Bom, aqui eu trago um outro dado, que, historicamente, os espaços de formação de professores, eles estão restritos às universidades. E as universidades, elas têm autonomia para construir os currículos. E que, em geral, esses currículos, eles são compostos por disciplinas que enfatizam os campos específicos das áreas de conhecimentos e não valorizam a formação para a docência. Os currículos, eles têm como foco a construção de conceitos básicos, conceitos esses que são acadêmicos, que são universais, das áreas de conhecimento, assim, e muito pouca preocupação com a prática docente escolar. A universidade, enquanto instituição, só aceita aquilo que cientificamente é dito como correto, e se negligencia, se deixa um pouco de lado essa questão de que é necessário criarmos outros espaços de aprendizagem, ou seja, melhor dizendo, aproveitar os outros espaços de aprendizagem que também estão ali postos e até são incentivados pelas diretrizes curriculares desde a sua primeira versão. A conexão com a prática profissional docente, ela acontece nos estágios curriculares provisionados junto às escolas da educação básica. Bom, com as novas diretrizes, esses estágios estão acontecendo cada vez mais cedo. Então, felizmente, as escolas, o nosso licenciando, ele tem um contato com as escolas um pouco mais cedo. Nós temos essa questão também das práticas, do espaço de carga horária reservado para a prática, para as práticas. Porém, concordo com o que disse a professora Kátia, não está bem definido, tanto do ponto de vista da legislação, quanto do ponto de vista interno de cada instituição, de cada curso, como que se dá, de fato, essa prática profissional. E nós temos que reconhecer que esses espaços, apenas, se a gente olhar apenas a questão da universidade, eles não são espaços que não são suficientes para o aprendizado dos saberes, que são necessários para o efetivo exercício da docência em toda a complexidade. Então, hoje, com a pandemia, essa questão se ficou muito mais forte, muito mais em evidência, a nossa dificuldade, a complexidade. Mas não é tão simples um olhar para a formação de um professor apenas com o olhar da universidade. Aí eu trago um pouco do que as diretrizes curriculares, trago a resolução de 2019, que ela enfatiza que os espaços de construção de saberes profissionais dos docentes, eles não estão limitados apenas na universidade, mas também em outros espaços, quais sejam formais ou também não formais, formais como as escolas, e também nós temos não formais. O problema aqui que eu coloco não é o problema apenas não é o problema da legislação, mas é um problema da própria universidade aceitar outros espaços como possíveis espaços de formação. E é um problema de cultura dos professores também, de aceitar que outros saberes são importantes e que estão aí, e que a sociedade está carente também para que esses saberes sejam também estudados e incorporados ao currículo dos nossos cursos. Então, enquanto nós ficarmos centrados apenas nesses saberes cientificamente constituídos, sem olhar um pouco o mundo lá fora, e se nós ficarmos apenas nos campos de saberes, como está dito na BNCC, ou nas novas diretrizes curriculares que estão aí, se nós ficarmos apenas limitados a isso, nós não damos conta, de fato, do que a docência exige hoje no mundo atual. Por exemplo, eu vejo um espaço de discussão forte que nós deveríamos ter sobre que outros conhecimentos nós deveríamos aqui ter para os nossos cursos de licenciatura. Por exemplo, essa questão da análise de dados. Eu vejo, assim, com muita tristeza, pessoas ouvindo notícias e os gráficos aparecem todos eles aí, os dados da pandemia aparecem todos aí, e as pessoas não conseguem interpretar
ou constituir uma frase interpretativa sobre o que, de fato, aquela notícia está dizendo. E nós ficamos felizes quando damos uma boa aula de análise, uma boa aula de cálculo, uma boa aula de álgebra e assim por diante. No entanto, as questões fundamentais do dia a dia da sociedade nós não enfrentamos enquanto formadores de pessoas. Fiorentini, na sua palestra do encerramento lá do 14º Encontro Paulista de Educação Matemática, que aconteceu agora no mês de outubro, né, ele enfatizou a necessidade que a universidade tem de instituir uma aliança, e foi aí que me inspirou essa minha fala, entre docentes da universidade e da educação básica, de modo a criarmos espaços de colaboração mútua entre nós, todos os docentes, e que, de fato, contribua para a transformação da prática. E o autor também defende que existem pelo menos 3 espaços de formação que nós deveremos dar atenção. Um espaço que é a universidade, que é o nosso locus hoje de trabalho, a escola, que estão separadas, e aqui o olhar da universidade é um olhar muito mais de autoridade do que, e tendo a escola como algo dependente, algo que nos serve enquanto busca de dados, muitas vezes, para as nossas pesquisas, e não olhar a escola como um lugar de saber, do novo saber, diferente daquele saber da universidade, e ele defende, e eu concordo com ele, a criação de um espaço universidade-escola, mas não a universidade tendo a supremacia da escola, a universidade e a escola num ponto de equilíbrio, onde ambos tenham palavras, ambos são protagonistas, ambos têm um espaço de discussão. Então, o que nós entendemos a universidade hoje? A universidade ela é formadora de pessoas, ela é detentora do saber que está cientificamente constituído, ela tem autonomia para definir os currículos dos cursos, é claro que levando em consideração todas as normativas nacionais, né, emanadas do Ministério da Educação, mas ela tem autonomia para definir os currículos dos cursos. E aí mantém muito pouco diálogo com as escolas da educação básica. Então, muitas vezes, ela é definidora da própria política, a materializadora da política no seu entendimento, sem olhar a escola enquanto também um espaço de formação. Bom, é fato também que a universidade ela tem como missão, isso nós vimos muito bem na pandemia, o desenvolvimento das ciências, e ela mobiliza conhecimentos que são universais. E aí, consequentemente, os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, eles refletem exatamente essa missão. Então, há uma preocupação com o avanço da ciência, é claro, e pouca preocupação com a prática profissional escolar. Eu reconheço, e eu acho que todos nós reconhecemos, a importância desses conhecimentos universal e o desenvolvimento das ciências. Eu acho que é inegável que hoje, sem os nossos pesquisadores, sem darmos importância ao papel da universidade, nós não estaríamos no limiar de termos uma vacina para o próximo ano sobre que poderá nos trazer um novo normal. Eu não digo normal, porque esse novo normal, ele não será igual àquele normal que nós estamos tanto saudosos. Então, nós não podemos também aqui olhar pelo retrovisor. Nós temos aqui que procurar um novo normal a partir também das feridas que esse momento está deixando em todos nós. E aí, a escola também ela é um espaço de formação de professores. Lá existem professores experientes que detêm um saber diferenciado da universidade e aprendido no exercício da docência. É inacreditável, assim, quando nós chamamos para a universidade um egresso, ele tem uma linguagem que é completamente diferente, uma linguagem do cotidiano da escola. E nós não aproveitamos esses espaços. Então, esse é um espaço que pode possibilitar a aprendizagem de muitos saberes que a universidade não conhece ou também não dá conta. Nós entendemos que os professores em formação, eles podem aprender muito com a prática dos docentes nas escolas. E esse espaço precisa ser assegurado
dos nossos currículos de licenciatura. E aí, a universidade e a escola, numa aliança de um trabalho colaborativo. É um terceiro espaço que eu trago aqui. E ele tem como objetivo realizar investigações sobre as práticas de ensino e aprendizagem na escola, mas também sobre a escola, envolvendo todos os autores responsáveis pela formação docente na universidade, quais sejam os alunos dos cursos de licenciaturas, os professores formadores, alunos de curso de pós-graduação lato e estrito sensu, juntamente com os professores das escolas. Mas aqui eu quero enfatizar, é um trabalho, quando eu digo colaborativo, é mano a mano, é face a face, é de igual para igual. Não é simplesmente um local onde, e isso a gente faz muito nos cursos de pós-graduação em estrito sensu, onde é um local em que a universidade pensa uma unidade didática, com seus alunos, com seus orientandos, vai até a escola, colhe seus dados e depois vai embora e defende o seu trabalho com louvor. Não é nesse sentido que eu estou falando. Estou falando da universidade aprender junto com a escola. Os pesquisadores da universidade aprenderem, trabalharem juntos com os professores, que também são pesquisadores, porque trabalhar na educação básica, eles não são apenas professores, eles são também pesquisadores, porque cada aula que nós preparamos, nós pesquisamos. Então, todos nós somos pesquisadores. Agora, as DCNs, elas contemplam esses espaços de saberes, mas a sua materialização no âmbito da universidade ainda não está contemplada. De fato, há uma resistência muito em relação a olhar esses espaços como um novo saber. Então, criar esses espaços de colaboração entre universidade e escola é um desafio, tanto para os pesquisadores, quanto para os professores das escolas. Porque é preciso aqui quebrar as amarras da estrutura organizacional e burocrática de ambas as instituições, bem como olhar cada um deles com possibilidades de crescimento e aprendizagem mútua. Aqui eu diria que nós temos que ter muita humildade para olhar aquele espaço como um espaço de aprendizado também dos doutores das universidades, dos pesquisadores das universidades. Bom, nesse sentido, eu penso que é preciso olhar para os PPCs dos cursos de licenciatura e perguntar como os projetos pedagógicos dos cursos contemplam momentos de reflexão relacionados com a atuação do futuro professor. Como são estabelecidas conexões entre a matemática que é trabalhada na universidade com o ensino na escola básica? E que conhecimentos são necessários ao futuro professor para ter uma atuação profissional eficiente? A segunda pergunta, ela não é fácil de responder. Requer muita pesquisa, requer muito estudo, mas este, para mim, é o grande ponto necessário, é uma barreira hoje, olhando agora os cursos de licenciatura, no olhar de sala de aula, no olhar da universidade, enquanto nós trabalharmos a universidade sem olharmos a matemática com um olhar apenas dentro da própria matemática, sem fazer a conexão do que é trabalhado, de fato, com a escola básica, eu diria que é como uma nuvem passageira, passou e acabou que está toda ela esquecida. Então, a formação de professores, se a gente quiser um ensino eficaz, ela tem que ter também momentos de reflexões sobre todos esses aspectos que estou levantando. E vou me atrever um pouquinho a tentar dar alguma direção para a terceira pergunta, que conhecimentos são necessários ao futuro professor para ter uma atuação profissional eficiente. Aí eu trago Schumann, que desde a década de 80, então vejo que já se passaram 40 anos, desde aquela época, ele chamou atenção para que conhecimentos o professor devia ter para ensinar. E aí ele diz, conhecimento do conteúdo,
e conhecimento pedagógico do conteúdo. A universidade hoje, ela reconhece Schumann como um grande pensador, mas dificilmente coloca em prática isso que ele disse. Essa questão do conhecimento do conteúdo, e o conhecimento pedagógico do conteúdo, está sendo muito estudado hoje dentro da área da educação matemática. Existem outros grupos, depois de Schumann, nós temos Débora Boll e todos os seus seguidores, nós temos o Salvador Linares, nós temos o Ponte em Portugal. Então, há vários grupos estudando isso hoje no mundo. No Brasil também, nós temos vários grupos pensando isso. Miguel Ribeiro, da Unicamp, nós temos o Ribeiro também da UFABC, o Alessandro, e assim por diante. Mas eu quero dizer que a universidade precisa, de fato, reconhecer que há um conhecimento do conteúdo específico, sim, mas também esse conhecimento pedagógico precisa ser explorado e nós temos que oportunizar aos estudantes a exploração desses conteúdos, especialmente o conhecimento pedagógico, para que, de fato, a gente tenha conteúdos que sejam compreensíveis para os alunos. Bom, também, na mesma linha, esses autores eles destacam a importância de estudar o conhecimento do professor sobre a matemática, que se manifesta na ação de ensinar, para valorizar o desenvolvimento profissional do professor e para aprofundar o conhecimento em matemática para ensinar matemática. E eles colocam que experiências identificadas a partir da própria prática dos professores podem levá-los a compreender as diferentes situações que enfrentam no seu trabalho docente. Então, eu penso que a maioria da sala de aula, se nós hoje queremos que os alunos sejam, de fato, ativos, sejam protagonistas, se nós não levarmos em consideração esses dois tipos de conhecimentos, e outros que a Débora Boll também trouxe, etc., nós não seremos efetivos na busca da qualidade do ensino. Bom, Schumann ainda acrescenta que há necessidade de um conhecimento pedagógico que é voltado para o ensino, e que faça um elo, que faça uma conexão entre o conhecimento específico, que vai ser abordado, e o conhecimento e o processo de ensinar esse conteúdo. E aí, então, ao professor não é suficiente conhecer o conteúdo que vai ser ensinado, mas é fundamental também possuir um conhecimento que possibilite tornar esse conteúdo significativo aos seus alunos. E aí, nos cursos de licenciatura, levar em consideração esses conhecimentos é urgente. E a escola, eu penso, é um campo fértil que pode favorecer a qualificação da formação docente. E, já concluindo, acredito que já tenho até passado o meu tempo, eu trago aqui algumas políticas públicas que estão implantadas aí, e eu acho que a Kátia trouxe um histórico perfeito para a gente também recordar e fazer o elo com o que nós temos hoje dentro das licenciaturas, que eu acho que são duas políticas que nós não precisamos, assim, valorizar, que é o PIBID e a residência pedagógica. Hoje, essas duas políticas, elas resistiram muito fortemente pelos grupos que resistiram dentro das universidades, dentro das escolas, mas elas podem ser campos férteis para colocarmos em prática a prática profissional, aquelas 400 horas de práticas que são tratadas nas DCMs. Mas são práticas que nós precisamos discutir do ponto de vista de uma pesquisa, do ponto de vista da investigação, e não apenas do ponto de vista da supremacia da universidade enquanto formadora, mas também ter um caminho de retorno da escola para a universidade. E a universidade precisa também ter essa humildade para entender esse novo momento. E também, eu penso que outra política pública que é fundamental hoje, que se espalhou por todo o Brasil, ainda bem, são os programas de pós-graduação na área do ensino. Eu penso que eles são espaços que podem contribuir efetivamente para a valorização dos cursos de licenciatura, eles estão aí. É claro que aqui é necessário também a questão de bolsas de estudos para esses programas de pós-graduação. Eles não resistem simplesmente se
dentro das universidades privadas, eles não resistem também, não são somente os cursos de licenciaturas que não estão resistindo hoje, mas também os cursos de pós-graduação na área de ensino, ou as instituições abraçam isso e valorizam a partir de descontos ou bolsas, etc., ou então deveríamos ter, de fato, um número de bolsas considerável para que este professor tenha oportunidade de fazer a sua formação continuada. Também eles possibilitam a conexão entre universidade e escola. E esse espaço, sim, eles podem contribuir para a ressignificação dos conhecimentos que devem ser valorizados nos cursos de formação de professores. E ainda eu acho que eles permitem criar projetos colaborativos de investigação entre universidade e escola, que podem trazer mudanças também agora significativas no trabalho de sala de aula, se a gente reconhecer que a escola é, de fato, um espaço importante de problematização da prática profissional decente. Eu acredito que esta aliança é possível, desde que tenhamos vontade política também dentro das universidades. Então, era isso, me coloco à disposição e agradeço, sim, pela oportunidade e abro espaço, então, agora passo a palavra para o professor Marcos. Muito obrigada. Professora Vanilde, muito obrigado por suas considerações. Antes de passar aos comentários e perguntas, eu quero agradecer os colegas que estão nos dando suporte aqui, o André, as colegas de Libras, pelo trabalho. Há pouco nós tivemos um problema no YouTube e eles rapidamente foram lá e resolveram. E com isso também eu informo que esta apresentação ela estará disponível no canal do YouTube, porque ela está sendo gravada e os colegas vão torná-la disponível para acesso para os colegas que tiverem interesse. Dá para baixar, assistir, enfim. Tá? Uma característica interessante das apresentações, Kátia e Vanilde me permitam que eu faça esse comentário, é que se não tivesse nenhum comentário, nem perguntas dos colegas, vocês já fizeram as perguntas. Então, a gente poderia, inclusive, discutir em cima das perguntas que vocês duas formularam. Então, é uma palestra que já vem com perguntas. Muito obrigado. Elas são absolutamente necessárias para esse momento de reflexão. Eu vou passar a ler para vocês os comentários de quem está nos assistindo. A Anne Marie Lopes, né, considerou muito interessantes as reflexões apontadas pela Kátia. A Vera Hoffmann te dá os parabéns pela clareza das reflexões, Kátia. A Maureen agradece a Vanilde, né, por estar aqui conosco. E a Viviane Lima faz uma pergunta. Depois eu também tenho uma pergunta para colocar para vocês, tá? A Viviane pergunta o seguinte: a falta de formação para a docência em escola não estaria relacionada com o fato que muitos professores universitários são bacharéis sem formação ou prática em escola, e por isso o foco na pesquisa? Então, fica à vontade. Quem pode responder? Vanilde, Kátia? Posso responder. Não sei se está... E este é um ponto que me incomoda bastante. De fato, a mim me incomoda bastante, porque a pós-graduação é dito como sendo uma formação continuada. E as pessoas, quando procuram a pós-graduação, elas estão procurando uma formação continuada. E essa formação continuada deveria levar em consideração todos esses, conhecer, em primeiro lugar, e levar em consideração todos esses aspectos que nós estamos colocando aqui. Esses e muitos outros que a gente não teve tempo de colocar. Mas conhecer muita matemática não é suficiente para ser um bom professor de matemática. E aí, a questão do chumbo já vem colocando, por isso que eu falei, 40 anos atrás, e ainda nós não acordamos para esses aspectos, né? Então, eu penso que é preciso ter um olhar muito cuidadoso com os cursos de formação continuada, em nível de pós-graduação da área específica, que deveria incluir, se quiserem ser professor, pesquisador, eu acho que tem espaço no Brasil para isso, tem espaço para todos, mas ser professor é uma profissão, e como profissão eu tenho que ser profissional, e se eu sou profissional, eu tenho que elevar o nível
e saber todas as competências e habilidades que essa profissão me exige. Então, nesse sentido, eu digo que é preciso olhar até os cursos de pós-graduação em nível de ensino. Eles também não estão perfeitos, mas muito mais ainda os da área específica. Só como um complemento, eu entendo que o problema não é a questão do bacharel, né? Isso que a professora Vanilde falou, ela não conhecer matemática não é suficiente, mas é condição, né? É condição para ser um professor de matemática da educação básica, saber matemática. A grande questão, me parece, que é a gente fazer a pergunta não mais sobre o ensino, mas sobre a aprendizagem. Como é que o meu estudante aprende? E isso deveria ser um grande foco na formação de licenciandos, né? Essa discussão que a professora Vanilde trouxe a partir do Schumann é extremamente necessária. E isso só vai acontecer se, de fato, a universidade, a instituição formadora, fazer, de fato, uma parceria concreta, real, com as escolas de educação básica. E, nesse contexto, eu estou falando de parcerias, efetivamente, porque o professor que está na escola de educação básica, ele também precisa de auxílio, ele também precisa ser um protagonista nesta formação inicial. Obrigado. Eu vou passar para um comentário e uma pergunta do professor Rodrigo Cirroque da Silva. Parabéns pelas excelentes falas. A partir da perspectiva da maior inserção do futuro professor no campo de atuação, projetos como o PIBID devem ser uma ação necessária na formação inicial. E a pergunta que ele faz é qual é o entendimento de vocês em relação ao tempo mínimo dos cursos de licenciatura. E ele cita o caso da Federal do Rio Grande do Sul, em que estudantes do noturno fazem o curso em 5 anos e os que não são do noturno fazem em 4 anos. A rigor, não fazem nesse tempo. Esse é o tempo previsto, 4 anos e 5 anos. Essa é a questão do colega aqui. Quer responder, Cátia? Pode ser. Na realidade, nós estamos justamente na Unijuí fazendo esta discussão agora em função de uma revisão de projeto pedagógico de curso, né? Veja que com a implantação das 3.200 horas, ou no mínimo 3.000 horas curriculares e as 200 horas de atividades complementares, que se esqueceu a partir da resolução de 2019, né? Sumiu as atividades complementares. Um curso noturno, em 4 anos, ele fica completamente, quase sem condições de ser realizado. Por outro lado, a maioria das faculdades está trabalhando em 4 anos ou 4 anos e meio. Então, eu entendo que nós precisamos, enquanto instituições, fazer uma gestão de currículo, né, que viabilize esse estudante, que na maioria das vezes é um estudante trabalhador, o que ele pode fazer, de fato, em um currículo de 4 anos e meio, ou talvez a manutenção dos 5 anos, porque senão nós vamos somente aligeirar a formação e não conseguir dar condições para ele ter uma vivência, inclusive de participação de iniciação, de extensão ou de outras atividades, né? Nós, na universidade, estamos trabalhando com 5 anos e provavelmente iremos para 4 anos e meio. Na UFN, nós estamos também numa fase de discussão de todos os currículos, em especial também das licenciaturas. O que nós estamos tentando fazer até para a própria sobrevivência, tentando ter um eixo comum muito grande entre as licenciaturas para tentarmos sobreviver, porque nós entendemos que mesmo a universidade privada não pode abrir mão de cursos de licenciatura. Até a UFN, historicamente, surgiu, nós temos cursos que têm 57 anos, 60 anos, é muito difícil a gente fechar um curso dessa natureza. Nosso curso de matemática está programado para 4 anos, mas a média de formação é 5 anos e meio. Não se consegue. Do ponto de vista cartorial, se consegue colocar, mas do ponto de vista da prática,
não se consegue, é muito difícil. Correto, obrigado, colegas. A professora Anne Marie Lopes comenta: as colocações da professora Vanilde nos trazem a reflexão sobre a importante questão de que, ao formarmos professores para a educação básica, ignoramos as necessidades dessa escola. Não sei se vocês gostariam de comentar, e depois eu faria uma pergunta para a gente finalizar. A gente está se aproximando do nosso teto aqui dessa parte da tarde. Uhum. Vanilde, Kátia. Bem, nós sempre olhamos são duas coisas que me incomodam. Quem vive bastante já, como eu, a gente também tem outros aspectos da vida que a gente tem que agora revisitar, né? E é isso que eu estou tentando olhar, assim, quando ainda formadora de pessoas. Eu penso que a gente fala muito na universidade sobre a relação com a escola, mas efetivamente nós olhamos a escola como um laboratório apenas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Não vamos também olhar só na pós-graduação. Nós vamos lá, tiramos os dados que nós queremos para nossas pesquisas, depois abandonamos e viemos embora. Então, não há um trabalho efetivo, de fato, que os professores possam chegar até a universidade, usar a nossa biblioteca, os nossos laboratórios, que a gente faça projetos em conjunto, que a gente faça publicações em conjunto, que valorize esse professor. Porque, vejam bem, nós temos, assim, não há uma valorização social, não há uma valorização governamental, mas também não há uma valorização da própria universidade, enquanto formadora, porque a gente trata isso como um laboratório. Eu pensaria assim, eu estou pensando, né, que a gente tem que trabalhar de forma uníssona, em pé de igualdade, de uma forma, pegando exatamente a problematização que tanta gente fala nas nossas metodologias, no nosso projeto de pesquisa, problematizar a partir da escola, e não problematizar a partir do olhar da universidade. Só como complemento também e ratificando efetivamente as palavras da professora Vanilde, eu entendo que se a gente quer fazer, de fato, uma transformação e uma qualificação das licenciaturas, essa precisa ser a nossa condição, né? É trabalhar com a escola, não sobre a escola, não pesquisa sobre o professor, mas com o professor, né? Nós temos que, de fato, materializar parcerias. A Unijuí tem uma tradição nesse sentido, mas ainda temos muitas coisas, muitos processos para evoluir, né? O PIBID, a residência pedagógica, são fundamentais projetos, né? Assim como o projeto Melhoria da década de 80, onde professores foram autores de livros didáticos, né? E esta relação é condição. Esta relação é uma relação daquele sujeito professor que está na educação básica ser um sujeito tutor, mentor, daquele licenciando que está em processo formativo. São espaços diferentes, com funções diferentes, e as duas como condição de formação de novos professores. Se queremos ter qualificação da educação, seja básica ou superior, precisamos materializar estes processos de parceria. E aí, nós precisamos ter o quê? Condição de tempo, espaço, para o professor que está na educação básica e para o professor que está na universidade, de ter projetos de pesquisa, de ter um tempo de planejamento, de ter um tempo de discussão. Então, esses movimentos são condições, efetivamente. Obrigado, Vanilde, obrigado, Kátia. Então, uma última questão. A professora Kátia nos apresentou, fez um histórico muito interessante e adequado sobre a evolução das diretrizes curriculares, passando por 2002, 2015, agora na de 2019. E numa análise que se fez, um grupo de estudos aqui da Federal do Rio Grande do Sul, a análise de 2019, a gente constatou que o documento quase não refere as instituições de ensino superior como instituições formadoras de professores, substituindo as expressões ensino superior por expressões como instituições educativas, instituições formadoras, o que, no nosso entendimento, abre espaço para a atuação de entidades como organizações sociais, por exemplo. Eu gostaria de ouvir os comentários das colegas. E com isso, a gente encerra essa tarde aqui.
Só contribuo com essa análise, que é absolutamente perfeita, e ela acaba ganhando, inclusive, um novo corpo, Marcos, nesta resolução que sai agora em 2020, de formação continuada, trazendo itens, e não estou desvalorizando o papel, mas entendo que o papel da família, o papel do colaborador, o papel do parceiro da escola é diferente do sujeito chamado professor, que é um profissional qualificado da educação. Então, se nós olharmos a resolução de 2019, de dezembro de 2019, esses elementos são muito, aparecem muito e gritantemente, assim como na resolução de 2020 da formação continuada, aparece família, aparece parceiros, aparece colaboradores. Isso marca uma postura de defesa do Ministério da Educação. Isso, Marcos, eu diria que é preocupante. E esse, sim, aí, nesse ponto, eu penso que a universidade tem um papel fundamental na resistência. Se nós não resistirmos a isso, nós podemos estar acabando com todas as nossas instituições em pouco tempo. É mais ou menos esse o caminho que está sendo traçado. Muito, muito preocupante. Eu faço minhas as palavras do Leivas, né? Nós precisamos enfrentar essa jornada juntos. Sem o que vai ser muito difícil a gente enfrentar esse difícil momento que a gente está passando. Quero muito agradecer as palavras das nossas colegas, né? Magnífica reitora da Unijuí, pró-reitora, né, da UFN, por essa tarde, por esse momento de discussões, reafirmar aqui para os nossos colegas que, como foi gravado, a gente vai colocar as apresentações, né, de vocês, né, nessa live no YouTube. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Passo a palavra para o meu colega, professor Leivas. Obrigado. Que tarde agradável, depois do nervoso que estava, da ansiedade de começar o trabalho, né? Ter essas brilhantes colegas, né? Fazendo essa colocação para nós, essa reflexão. Nós abrimos, então, o nosso fórum sem nenhuma perda de prejuízo se fosse presencial, a menos que elas falariam, então, uma palestra na abertura e outra no final, que nós tivemos que conciliar. Mas agradeço muito vocês, estou muito contente, muito feliz de vocês terem aceitado essa proposta de falar para a gente, tá? E espero que continuem gostando do nosso trabalho ali, e essa é a intenção da SBEM, tá? Nós temos agora, no final de novembro, uma quarta live também, que a gente tentou na SBEM, quando me pediram para assumir essa gestão, de chegar até a escola, exatamente isso que vocês colocaram. Quer dizer, não adianta nós estarmos na academia com o nosso narizinho empinado, achando que chegamos na escola, que somos sabedores, detentores, e ensiná-los. Não é isso. E essas 4 lives estão trazendo, então, 4 professores que estão na escola, trazendo a sua experiência. Foi muito interessante, as primeiras 3 foram muito interessantes, e teremos, então, uma última ainda esse ano, agora de finalzinho de novembro. Muito obrigado a todos. Nós vamos encerrar, então, por aqui, e vamos dar um intervalinho para as 4 horas nós iniciarmos, então, os GDs. Né? E cada um vai procurar o seu link, como os coordenadores recomendaram. Um abraço a todos e boa continuação de trabalhos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paramos por aqui. Tá bom. Obrigado.